Eu subo a essa tribuna para falar da prisão domiciliar do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. E não importa se você gosta ou não gosta do ex-presidente, se vota ou não vota, se rejeita, se faz oposição. O caso Bolsonaro é um emblema para nós entendermos o momento político-jurídico do país, que é muito grave e muito sério. Eu não vou falar de ideologia, eu vou falar de direito. A prisão domiciliar do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, é um arbítrio, é autoritária e é ilegal. O ministro Alexandre de Moraes extrapolou, rompeu todos os limites ao determinar a prisão domiciliar a partir do descumprimento de uma cautelar, de uma medida cautelar. Ocorre que a cautelar é ilegal. Não tem previsão, envolve a supressão do direito fundamental à liberdade de expressão, avança do réu, da pessoa do réu. O Bolsonaro é proibido de usar redes sociais, inclusive de terceiros. Isso não está na lei. Isso é um absoluto abuso do senhor ministro Alexandre de Moraes. Mas o Supremo Tribunal Federal aceita e observa a isso tudo silente. E é justamente a inércia dos demais ministros do Supremo o que me assusta. Porque hoje é o Bolsonaro e amanhã. Aqueles que interpretam o que há no Brasil apenas do ponto de vista ideológico ainda não perceberam que o ministro da Suprema Corte hoje pisoteia a Constituição que ele deveria guardar. Quando vemos o avanço autoritário de um ministro da Suprema Corte não ter por parte dos demais magistrados uma reprimenda, nós passamos a entender de que é daqui para pior. O Supremo Tribunal Federal hoje é o principal motivo da crise política que nos governa. O Supremo Tribunal Federal hoje faz com que toda e qualquer votação no Congresso Nacional esteja suspensa, porque a oposição assim o faz. Não se vota, não se discute o país, não se observa a crise que estamos afundados do ponto de vista econômico, porque o Supremo Tribunal Federal, na pessoa de um ministro, domina o debate público brasileiro. Luiz Inácio Lula da Silva foi réu, condenado em primeira instância, em segunda instância e foi preso pela Operação Lava Jato. Jamais, durante todo o processo penal, ele teve o direito à livre manifestação, à sua livre opinião, cancelado. Lula não teve as redes sociais suspensas, muito menos as de terceiros. No dia em que Luiz Inácio Lula da Silva se entregou para ser preso em Curitiba, ele passou boa parte da tarde em cima de um palanque no ABC Paulista dando discurso. Discurso no dia em que se rendeu. Durante todo o tempo, Luiz Inácio Lula da Silva atacou o Poder Judiciário. Atacou Sérgio Moro, atacou o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, atacou ministros do Superior Tribunal de Justiça, criticou ministros do Supremo Tribunal Federal e nunca teve o seu direito de manifestação violado. Já o Bolsonaro
não apenas agora está preso em domiciliar, que se tirou, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, se tirou os celulares de dentro de casa. Ele mesmo preso, segue de tornozeleira eletrônica. Se não salta aos olhos dos senhores que estamos diante de uma justiça arbitrária, o que mais precisa haver no Brasil? O PT fez um escarcéu nesse país durante a Operação Lava Jato. E nem de perto Luiz Inácio Lula da Silva passou pelo que o Bolsonaro está passando. Reitero, não tem nada a ver com defender o Bolsonaro. Tem a ver com defender a presunção de inocência, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Ontem, foram tornados públicos prints de conversas que envolveram o julgamento dos acusados de 8 de janeiro. Por muito menos do que isso, o Supremo Tribunal Federal escrachou a Lava Jato. E agora reina um silêncio no STF e nas vozes que deveriam se erguer. Há pouco o deputado Tito Barrichello subiu a essa tribuna e leu a manchete do editorial do jornal Folha de São Paulo, um dos mais críticos periódicos brasileiros ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. E mesmo a Folha identifica o arbítrio e o abuso. O Estado de São Paulo se manifesta no mesmo sentido. Juristas de diferentes matizes ideológicas apontam para o abuso no Supremo Tribunal Federal. E nós observamos a isso tudo com gente fazendo tim-tim, brinde e piadinha. Se hoje o chicote estala contra Bolsonaro, amanhã muda o carrasco e ele vai bater nas costas daquele que estão dando risadinha. Aqueles que hoje comemoram não entenderam nada. E, infelizmente, tratam os direitos fundamentais como se pudessem ser descartados em discursos político-partidário ideológicos. Ou nós acordamos para o momento que vivemos hoje no Brasil, ou o desfecho será ainda pior. E que o Senado tome tento, tenha pejo. São sobradas as razões para a abertura de um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas o presidente da casa, Davi Alcolumbre, o Davi, como dizem alguns, o Davi não quer que nada ocorra e está de cócoras para as vontades do Poder Executivo. Triste Brasil. Brasil que prefere comemorar e vibrar com a prisão domiciliar de um ex-presidente sem que consiga analisar o óbvio, que estamos diante de abuso de autoridade, de arbítrio e de autoritarismo. O que vai se dar do país? Não sei. Talvez um aprofundamento da crise vinda dos Estados Unidos? Pois é. Aí nós vamos criar um espantalho, o Trump vai ser o malvadão, e aí a gente vai ter um discurso para tentar dar ao atual presidente da República alguma tábua de salvação. O Brasil é cansativo. De 1988 para frente, desde a promulgação da Constituição, à exceção de Fernando Henrique Cardoso, todos os outros presidentes ou sofreram impeachment ou foram presos. Ou a gente acorda, ou bye-bye. Obrigado, senhor presidente.